Reverendíssimo Padre Francisco, Reverendíssimo Padre Ítalo, caríssima comunidade eclesial de São Gerardo, boa noite. Quero dizer em primeiro lugar que é uma alegria estar aqui, presidindo essa Santa Eucaristia, celebrando com todos vocês, uma alegria que me faz voltar a esta igreja e recordar tantas vezes que aqui estive para presidir a Santa Missa e juntamente com todo o povo a alegria de nos sentirmos irmãos e irmãs. Obrigado, padres, pelo convite, muita gratidão. Estamos celebrando este novenário dedicado ao nosso padroeiro, São Gerardo, e gostaria de iniciar a minha homilia falando um pouco sobre ele. Um jovem que perde seu pai muito cedo, que passa a ser a rima de família, que deseja, unido à sua mãe, às suas irmãs, dar uma vida que possa ajudar no convívio familiar, a estrutura da casa. Mas ao mesmo tempo é um jovem que busca dentro de si um sentido pleno para a sua vida. E este sentido, segundo ele, nada mais é do que realizar plenamente a vontade de Deus. Anseia pela santa vocação na vida religiosa. Vai ao encontro dos capuchinhos, mas não é acolhido ali. Depois, na sua cidade, no sul da Itália, acontece que os redentoristas vão ali fazer missão e ele se encanta com tudo aquilo que vê e vive. E é justamente naquelas missões que aquele despertar de uma vida santa doada à igreja por meio da vocação acolhe agora no coração o desejo de tornar-se também um missionário redentorista. No entanto, esta congregação também de imediato não o acolhe, porque vê naquele jovem uma pessoa que parece não ter capacidade para viver a vocação. Mas ele insiste. Insiste porque vocação quem dá é Deus. E na insistência de Deus para com a pessoa, independente daquilo que ela possa ser e viver, se é da vontade de Deus, acontecerá. E assim aconteceu. Aquele jovem ingressa nesta congregação e passa a viver tudo aquilo que é próprio do carisma, encantado pela vida do seu fundador, Santo Afonso. E neste vislumbrar da vocação, aquele jovem agora vai ao encontro de tanta gente que necessita dele, ajuda tanta gente, inclusive também no caminho vocacional. Ajudava as moças que queriam ingressar nas congregações, mas que não tinham o dote, por serem muito pobres. E ele ajudava, ele dava, e essas moças ingressavam nas congregações religiosas. Mas também foi perseguido, difamado, justamente por uma dessas que volta do convento e, para não sujar a sua imagem diante daquela sociedade, acusa Gerardo agora de ser aquele que vive uma vida dupla para poder safar a sua vida. Mas Deus, que não permite de maneira alguma que os seus filhos escolhidos sejam maltratados, concede ainda a ele a graça de poder, diante de todo o povo, ser luz para aquela comunidade. E assim, ele vive a sua vocação dentro daquela realidade de vida comunitária, exercendo funções simples como porteiro, cozinheiro, alfaiate, situações da sua vida que simplesmente ele deixa transmitir Deus na simplicidade do seu ser. É este que esta paróquia tem como padroeiro e que convida a todos nós, celebrando a sua festa, buscarmos no seu exemplo de vida também a humildade e a simplicidade.
Ali, ele passa a ter aquela oportunidade de exercer dons que talvez nem ele mesmo conhecia, e torna-se um fabricante de crucifixos. Por isso a sua imagem traz Jesus na cruz. Fabrica de forma tal que tudo isso revela o seu amor íntimo por Jesus. E todos nós que fazemos parte desta paróquia, desejamos a seu exemplo também nutrir este mesmo amor pelo Filho de Deus, que calca no nosso coração a certeza de que somos acolhidos e amados por Jesus. Gerardo, que devotava a sua vida diante do Santíssimo Sacramento, que desejou ser eremita, mas que unicamente realizar a vontade de Deus, continua sendo um convite para todos nós que compomos esta comunidade paroquial que o traz como padroeiro. E celebrar a festa de um padroeiro é desejar obter as virtudes daquele santo, a fim de que também busquemos, no nosso caminho de santidade, exercer para o mundo a vontade de Deus. Então, esta é uma situação que todos nós devemos abraçar como comunidade eclesial para fazer de São Gerardo este ícone, que vem ao nosso encontro e que nos faz desejar, como ele, sermos santos, passarmos pelas dificuldades, pelos problemas, pelos sofrimentos, mas superar tudo isso através da oração e da dedicação a nosso Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Eis o que nos ensina este santo neste dia de hoje. E aos jovens cuja noite é dedicada, possam cada um de vocês viver também esta graça de, na juventude, acolher os exemplos do padroeiro, para que cresçam fidedignos ao querer de Deus e possam mais tarde revelar este Jesus, sinal do amor que cada um traz em si, como dádiva de Deus para o mundo. Isto era uma primeira coisa que eu gostaria de dizer. A segunda é falar sobre a liturgia da palavra deste 28º domingo do tempo comum. Nós somos agraciados, porque a igreja nos concede todos os domingos mergulhar na palavra de Deus para abstrair tudo aquilo que se faz necessário para o nosso crescimento na fé. E de modo muito particular, hoje, toda a liturgia nos convida, através de duas personagens ocultas, trazer para as nossas vidas o significado do que é verdadeiramente estar disposto ao serviço de Deus, acolher Jesus e viver na comunidade, fundamentados na palavra, tudo aquilo que é ensinamento, para que as nossas vidas sejam reflexos do amor de Deus, que nos trouxe ao mundo para sermos canais da sua verdade e do seu amor. Na primeira leitura, retirada do livro da Sabedoria, nós encontramos uma pessoa anônima que vamos chamar de sábio. E este sábio convida a todos nós, já no Antigo Testamento, a sermos pessoas orantes, a sermos pessoas que buscam a Deus, a sermos pessoas que se deixam conduzir por Deus, desejando que Ele nos conceda as virtudes necessárias para que a nossa vida seja sempre sinal dEle em meio ao mundo. E este sábio diz na leitura: orei e recebi a prudência como dom de Deus. Prudência esta que me faz saber calar, falar, ir, voltar. E tudo isso, todo este movimento, para que eu transmita a verdade de Deus. Orei e recebi a prudência. Supliquei, diz o sábio, e recebi a sabedoria. Mas o que é a sabedoria que este sábio nos fala na primeira leitura? O que é um sábio? O que é ser sábio? O que é ter sabedoria?
digo a todos nós que ter sabedoria não é ser inteligente. Que ter sabedoria não é ser intelectual. Mas ter sabedoria é ser uma pessoa temente a Deus, na certeza de que é Deus quem faz, na certeza de que é Deus que tudo faz. E ser sábio nada mais é do que buscar fazer a vontade deste Deus que tudo faz e tudo é na nossa vida. Gerardo soube viver isso. O seu temor pelo amor a Deus o fez ser aquele que buscava diante do seu Criador tudo o que desejava para que a sua vida fosse essa oportunidade de transmitir Deus ao outro, em todas as suas artes de benevolência para a humanidade. Ser sábio é se deixar conduzir pela vontade de Deus, a fim de que as coisas do mundo ela não nos atraia, como o desejo da riqueza pela dimensão do ter e do poder. Essa sabedoria que a primeira leitura nos fala, ela nos diz também que quem a busca e a encontra não quer saber de outra coisa, até porque tudo aquilo que brilha nos olhos como riqueza se torna lama, nos diz o texto bíblico. Porque a sabedoria é estar em Deus. A sabedoria é buscar Deus para as nossas vidas. Ao encontro desta primeira leitura vem o Evangelho, que também nos apresenta uma pessoa anônima. Lá, alguém vai ao encontro de Jesus. E indo ao encontro de Jesus, reconhece que Jesus tem a capacidade de representar para ele o ser mestre. Porque o que era ser mestre naquele tempo? Ser mestre naquele tempo significava ser rabino. E ser rabino naquele tempo significava ser alguém que tinha conhecimento, que instruía, que tinha autoridade, que tinha capacidade de arrebanhar para si, em nome de Deus, pessoas que queriam fazer uma experiência profunda de conhecimento. Aquela pessoa que foi ao encontro de Jesus tinha esse desejo dentro. E chega para Jesus e o reconhece como mestre e bom. E diz: mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, que conhece o mais profundo do coração de todos nós, disse para aquela pessoa: você conhece os mandamentos: não matarás, não furtarás, não viverás o adultério, educarás na verdade através da obediência a seus pais. E tudo isso são mandamentos deixados por Deus que aquele povo deveria ter gravado na mente para poder realizar a vontade de Deus. E aquela pessoa anônima diz a Jesus: mas eu já sei de tudo isso desde a minha juventude. E Jesus diz: mas te falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Isso foi o fim. Foi o fim porque aquela pessoa que tinha muita coisa, que pode ser sim algo material, pode ser uma riqueza existencial, de posses, de coisas, de valores, mas para nós é importante meditar que a riqueza daquela pessoa era ele mesmo, porque ele era apegado a ele. Quantas pessoas ricas têm muitas coisas e não são apegadas a elas? Não é verdade? Aquela pessoa era apegada a si. E uma vez apegada a si, ficava difícil agora desfazer tudo isso para realizar a vontade de Deus. Logo, esta pessoa não era sábia, como nos diz a primeira leitura. No entanto, no lugar desta pessoa, pode estar contida todos nós, que muitas vezes temos um espírito orante, como na primeira leitura, orei a Deus e Ele me concedeu os dons, as virtudes,
mas que muitas vezes, quando é para eu exercer o melhor de mim, eu retraio, porque me é exigido algo que eu não posso dar, ou seja, aquilo a que eu sou apegado. E aqui é um ponto de meditação. O que é que na minha vida eu sou apegado, que me impede de deixar para eu dizer que eu sou totalmente de Jesus? O que é que existe na minha vida que me faz ser apegado a ponto de eu olhar para trás e não querer mais Jesus, porque o meu coração, o meu ser está preso àquela situação ou àquela pessoa, e isto me impede de conscientemente largar para acolher o querer de Jesus em mim? Precisamos meditar assim, para percebermos que muitas vezes nós não temos nada, mas somos pessoas ricas das nossas prepotências, das nossas arrogâncias, de tudo aquilo que é autossuficiência, que é soberba, que é orgulho. São riquezas que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. E ai de quem diga algo de mim que me fira, porque automaticamente eu vou em cima e talvez a primeira coisa que eu diga é: você acha que está falando com quem? Nós não agimos assim muitas vezes? Isso são riquezas que, apegados a elas, nós não conseguiremos nos desviar para fazer a vontade de Deus. E Jesus diz isso para aquela pessoa que somos todos nós, que precisamos ir, vender tudo isso, dar tudo isso que nós temos, para poder depois voltar e seguir a Ele. Seguir a Ele, porque vamos fazer dele a única riqueza que precisamos ter. Jesus será aquele que é o único tesouro das nossas vidas, aquele que nós seremos capazes de deixar tudo para obtê-lo, aquele que, por deixarmos tudo, vamos ganhar 100 vezes mais daquilo que deixamos, porque a recompensa daquele que reconhece que Jesus é tudo na vida, o cêntuplo vem, com perseguições, diz o texto. Ou seja, alguém que não vai entender, alguém que não vai acolher, alguém que vai criticar, mas que vai ser tudo isso ainda força para que eu possa olhar e dizer: o Deus que existe em mim é capaz de me tornar forte pela humildade, para que eu possa combater tudo aquilo que vem ao meu encontro e dizer que eu sou de Deus, e eu venço porque a minha riqueza está em Jesus, que se tornou para mim tudo: alimento pela Eucaristia, salvação pela remissão dos pecados, que me deu a graça de ser ungido na confirmação do meu batismo, que me fez, pelo meu batismo, assumir a vida como este grande campo onde eu devo estar para evangelizar, e assim sendo, buscando nele o sentido profundo do seu ser, eu bebo da fonte da segunda leitura, que me pede para meditar na palavra, porque o contexto de Hebreus é um contexto sacerdotal que insere Jesus, palavra viva, para que eu olhe e beba dessa fonte, e agora alimentado, saciado, eu possa transmiti-lo ao mundo conforme a vida me ensinou, a igreja me educou, e tudo aquilo que eu recebi pelos sacramentos me dá força para eu ir adiante, levando Jesus ao mundo. Gerardo viveu assim. E toda essa comunidade eclesial que eu tenho, por aquele que está à frente desta comunidade como padroeiro, deve buscar o mesmo. Por isso, sejamos sábios, não porque somos inteligentes, mas porque entendemos que Deus, Ele é tudo. Possamos, como aquele homem, aquela pessoa do Evangelho, deixarmos tudo, ou seja, nós mesmos, para que encontremos Jesus, a força necessária para as nossas vidas, e mergulhando na palavra que é Ele vivo em nós, ressuscitado em nós, o tenhamos como tudo para dá-lo aos pobres, aquilo que deve ser a mensagem
do Evangelho a nós. Sejamos fortes e vivamos conforme a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.